quero compartilhar uma palavra que está no livro do profeta Abacuque. Deixa aqui para mim, Alexandrão. Capítulo de número 2, versículo 14. Que na verdade Deus vem falando ao meu coração durante essa semana. E o nosso pastor Gerson pregou, se eu não me engano, Atos capítulo 9, quando Saulo bateu um encontro na estrada de Damasco. Não é isso, pastor, que o senhor pregou? E Saulo vai se converter ao Senhor. Agora Saulo vai se passar a chamar Paulo, discípulo de Cristo, ou apóstolo Paulo. Mas por que você está falando isso, André? Porque ninguém vai ser santo se não houver uma conversão verdadeira e genuína. Não tem como nós dizermos que estamos cheios do Espírito Santo se nós não formos convertidos ao Senhor. Porque nós sabemos que por mais que a pessoa tenha 10, 20, 30 anos de igreja, muitas pessoas são convencidas e não convertidas. Então não tem como Deus derramar algo que é puro, que é santo, naquilo que é profano, naquilo que é mentiroso, naquilo que vive uma vida totalmente contrária à palavra do Senhor. Então Paulo vai ter um encontro e vai se tornar apóstolo de Cristo. Teve uma conversão, se converteu ao Senhor. E eu quero falar nessa noite sobre avivamento, amado. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? O pastor estava falando, no acampamento, no Acampa Dentro, que os jovens foram cheios do Espírito. Amado, isso é algo sobrenatural, isso é muito lindo. Só que há um porém nisso tudo. O que nós fazemos após sermos batizados com o Espírito Santo? O que nós temos feito com aquilo que Deus colocou dentro de nós para nos avivar, para nos dar poder para pregar a palavra? Abacuque capítulo 2, versículo 14. Coloca aí, Xandão. Pode colocar? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Queria que você fechasse seus olhos. Pai, nós te damos graça nessa noite. Queremos glorificar o teu nome. Senhor, a palavra é tua, o povo é teu, a minha vida pertence ao Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite, Pai, que eu possa ser usado para introduzir a tua palavra no coração da tua igreja. Pai, fala conosco, não essa vida. Nós te pedimos nessa noite. Fala conosco, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amado, Abacuque vai falar que a terra está cheia do conhecimento da glória do Senhor. E se você tiver um tempinho, depois com calma você lê em casa, porque o tema principal do livro de Abacuque é a questão do sofrimento do povo, é a questão da injustiça do mundo e da resposta de Deus para essas coisas. Assim como eu e você, assim como nós, Abacuque, ele vai começar a indagar ao Senhor, a questionar o Senhor, o porquê de que Deus está permitindo o povo passar por tudo isso. Um povo que serve ao Senhor, um povo que é justo, um povo que é crente, como eu e você, que entregamos a vida ao Senhor e agora temos uma caminhada com Cristo. O porquê Deus permitir que nós venhamos a sofrer, a padecer,
a ter momentos de dificuldade, seja na nossa casa, seja na nossa vida financeira, seja no nosso casamento. Porque Abacuque, ele vai questionar a Deus. E aqui ele está questionando porque os ímpios estão prosperando, enquanto os justos, que somos nós, estamos muitas das vezes padecendo, sofrendo, vivendo uma vida totalmente restrita. O porquê disso tudo? E mais, amado, a Bíblia vai dizer que Deus, ele se utiliza das nações babilônicas para executar o seu juízo. E o que nós temos visto, Jobe, no mundo que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, a qual a palavra vai dizer que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria. Temos visto nações entrando no Brasil com o comunismo, com a mentira, com a ideologia de gênero. Mas só que Deus não perdeu o controle de nada, mano. Ele continua sendo Deus. É Deus permitindo os babilônicos para que o seu povo venha aprender algo através disso. Só que nós queremos questionar, queremos indagar os porquês da vida, queremos saber o porquê que o nosso Pai permite isso. Esse é o ser humano, o ser que Deus criou, cheio de indagações, cheio de questionamentos. Por que o fulano tem um casamento bom? Por que o Beltrano tem um carro novo, tem casa de praia, e eu que sirvo a Deus há 10, 20 anos, continuo com a mesma vidinha, assalariado, passo muitas das vezes necessidade, o meu casamento não fica bom, não permanece bom, porque o ímpio está sempre prosperando e o crente não? Já parou para se perguntar isso? Por que muitos crentes não mudam de vida, vivem na mesma, passa ano após ano? Precisamos, amado, parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Precisamos cumprir aquilo que Jesus falou, que Ele resumiu, que Ele espremeu, que foi 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A questão é que quando fala de amar o próximo, pesa, porque a gente sempre quer olhar para o nosso umbigo. A gente nunca vê o nosso próximo superior a gente, como a palavra de Deus nos ensina. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, querido, é entender o que é conversão. Você precisa de verdade se converter ao Senhor e não se convencer que é um cristão. Porque tem muita gente se convencendo, muita gente convencida que está servindo a Cristo, mas serve de qualquer jeito, de qualquer maneira. E isso não agrada a Deus. E Abacuque está dizendo que a terra vai ser cheia da glória do Senhor. Aí a minha pergunta é: como ser avivado no mundo que nós estamos vivendo hoje? Porque você já foi cheio do Espírito, você já foi batizado. E o que tu tem feito com o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você? Porque avivamento não é pular, não é rodar, não é falar em línguas. Isso não é avivamento. Então, o que é um avivamento? Abra sua Bíblia comigo aí, Mateus capítulo 1. Você vai ver João Batista pregando no deserto da Judéia. E lá no versículo 8, João Batista vai dizer assim, ó: vem para a igreja que tu vai ser próspero. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Vem para a igreja que o teu casamento vai ser restaurado. Entrega a tua vida ao Senhor, que Ele vai te fazer muito rico. Você vai ser abundante. É isso que está escrito aí?
Não, amado. A Bíblia diz que João Batista estava abrindo o caminho para o Senhor. E a pregação dele, capítulo 1, versículo 8. E a pregação dele é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus, é isso? Não está aí não, Mateus 3:8, desculpa, falei 1, né? É porque eu botei o versículo 1 aqui. Confere aí, pastor, é isso mesmo? Então João Batista vai falar isso, amado: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Tá certo, pastora? Desculpa, amado, é porque eu coloquei aqui o versículo. Então, amado, primeira coisa que eu e você temos que fazer é nos arrepender dos nossos pecados, é entregar a nossa vida ao Senhor. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós recebemos a vida de Deus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque nós só vamos ter vida, nós só vamos ser avivados em Cristo Jesus. Não tem como eu e você sermos avivados se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. Não tem como nós sermos avivados se nós não se convertermos, se nós não pararmos de ter uma vida de mentira, de idolatria, uma vida profana, mano. Outra hora, mano, e eu me lembro bem disso, nós estávamos perdidos. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos, éramos transgressores. Sabe, quando eu olho para o meu passado e de tudo que eu fiz, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez e continua fazendo. Porque a cada dia que eu acordo, a cada dia que Deus continua soprando o zoe na minha vida, o fôlego de vida, eu só tenho a agradecer a Deus. Porque é mais um dia que Ele está avivando o meu espírito. Porque não tem como eu ser avivado se eu continuar uma vida totalmente contrária à palavra. Deus já derramou o Espírito sobre mim e sobre você. Tu já foi cheio de poder. Mas cabe a mim e você permanecer avivado dia após dia. Primeira coisa, se converter. A segunda coisa, amado, que eu quero compartilhar com você nesse momento, é que se você se converteu, entregou a tua vida a Jesus, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Então agora começa um processo de santificação, a qual o escritor aos Hebreus vai dizer que sem a paz, segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você quiser, anota aí, Hebreus 12:14. Agora começa um processo de santificação na minha e na sua vida, mano, para que nós venhamos a permanecer vivos em Cristo. E como eu faço isso, André? Agora eu tenho que ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de propósito com Deus, uma vida de intimidade, de relacionamento, porque não tem como eu conhecer a Deus se eu não tenho relacionamento com Ele. Porque quanto mais eu caminho com o pastor Gerson, mais eu conheço, mais eu identifico, mais eu reconheço como Ele é. Não tem como nós dizermos que entregamos a vida a Jesus se não deixamos Ele governar a nossa vida. Só que isso é todos os dias, porque quando vivemos uma vida de santidade, dentro do nosso interior gera paz. Não a paz que esse mundo tem oferecido aí fora, mas a paz que a palavra diz que excede todo o entendimento. É essa paz que traz uma vivificação sobre a minha vida e sobre a tua vida. Apóstolo Paulo, ele vai enfatizar e deixar isso bem claro quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. O que ele está dizendo é, aquele Saulo
Antes de cair na estrada de Damasco, aquele que tinha uma vida totalmente errada, que perseguia Cristo, morreu, acabou. Agora eu vivo esse Cristo que eu tive um encontro, que me curou, que abriu os meus olhos, não para as coisas do mundo, mas para as coisas do céu. Então agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé em quem? Em Cristo, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aquele que se entregou por você, aquele a qual eu e você não somos merecedor, mas ele não mediu esforços. Ele foi levado como uma ovelha muda, para que eu e você tivéssemos o direito de ter uma vida eterna com ele. Mas essa vida eterna cabe a você decidir se quer tê-la ou não, porque o papel dele ele já fez, ele morreu por mim e por você. João 3,16 vai dizer isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, tenha o direito à vida eterna. Então Paulo está enfatizando isso, amado. E quando você vive uma vida de santidade, quando você começa a se tornar santo, porque é um processo, de glória em glória, é de fé em fé, é todos os dias. Aí você começa a viver aquilo que Jesus falou lá em Marcos capítulo 13, versículo 10. Primeiro, o evangelho seja pregado a todas as nações, porque isso é necessário. Está falando de evangelismo, está falando de eu e você pregarmos as boas novas, a qual um dia chegou para mim e para você, através de outras pessoas. Então agora, se eu entreguei a minha vida a Cristo, se eu vivo uma vida de santidade, agora eu começo a exercer aquilo que Jesus está ordenando, que primeiro é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Por quê, André? Porque é um mandamento. Nós fomos resgatados para um propósito: pregar o evangelho. Deus pode te dar carro, casa, Deus pode restaurar a tua família, Deus pode te fazer muito rico, Deus pode te fazer um pastor de uma igreja, Deus pode te fazer tanta coisa, amado. Mas nunca se esqueça que tudo isso é um presente de Deus para mim e para a tua vida. Porque o propósito de você estar aqui hoje, sentado nesse banco, é para louvar e glorificar Ele, por tudo que Ele já fez pela tua vida, por tudo que Ele continua fazendo pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Todas as vezes que pregamos o Evangelho, somos avivados pelo poder da palavra, porque é a palavra de Deus que tem poder sobre a nossa vida. Nós não curamos no nosso nome, nós impomos as mãos e curamos em nome de Jesus. Nós não expulsamos demônio por Boizebu, é no nome de Jesus, porque o nome de Jesus há poder. Você não entendeu não, é o nome de Jesus que há poder. É no nome de Jesus que há poder. É no nome de Jesus que nós curamos, é no nome de Jesus que nós libertamos, é no nome de Jesus que cadeias são quebradas, é no nome de Jesus que órfãos e viúvas são curados, é no nome de Jesus que prisões são abertas, pessoas que estão em depressão, presas, cativas, é no nome de Jesus que nós vamos libertar essas pessoas, porque foi para isso que tu foi chamado, para pregar as boas novas. Mateus 28:16. Agora Jesus vai aparecer para os discípulos na Galileia. E durante essa peregrinação, lá no versículo 19, ele vai falar: ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós cumprimos
as ordenanças do Senhor, quando nós cumprimos aquilo que Deus determina sobre a nossa vida, nós somos avivados no nosso espírito. Nós temos força, nós temos bom ânimo para continuar pregando a palavra de Deus. Porque você já parou para pensar? Muitas das vezes você está em casa, desanimado, triste, abatido, sem vontade de ir para a igreja. Quantos já ficaram assim? Sabe por quê? Porque Satanás nunca vai deixar de ser Satanás. E ele sabe de onde Deus te arrancou. Ele sabe o potencial que você tem. Então tudo que ele vai lançar na tua mente são setas para te desanimar. Cabe a você permitir que o Espírito Santo que já habita em você possa aflorar um sentimento de vivificação. Porque o avivamento não depende do Espírito Santo, depende de mim e você buscar isso todos os dias. Nós temos que querer estar na presença de Deus. Nós temos que querer buscar a palavra de Deus. Nós temos que querer estar nesse lugar. Porque vontade, amado, muitas das vezes você não vai ter. Mas se você não levantar, não tomar um banho, não botar uma roupa, ninguém vai te trazer. Então cabe a mim e a você ser vivificado pela palavra. E aí, amado, quando você se converte ao Senhor, quando você vive uma vida de santificação, quando você começa a viver uma vida de pregação, de evangelismo, vai ter o evangelismo, né? Essa é uma oportunidade, amado, de você falar o que Deus fez na tua vida, de você vivificar o teu espírito e lançar aquilo que Deus te chamou para fazer, o reino dos céus, na vida dessas pessoas que estão lá fora perdidas. Agora você vai passar a ter um testemunho, porque a minha vida e a sua vida é um testemunho, mano. Atos capítulo 1, versículo 8, vai falar assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria, até os confins da terra. Deus não te chamou para você ser crente aqui na igreja. Deus te chamou para você ser uma testemunha viva lá fora. Jardim América, Parque Colômbia, Parada de Lucas, no seu trabalho, para sua vizinha, para sua parentela, porque a tua vida tem que testificar quem é Cristo. A sua vida tem que falar por si só qual é o Deus que você serve. Porque é muito fácil, amado, eu sempre falo isso aqui, ser crente aqui dentro é muito fácil. Dar a paz do Senhor, levantar a mão, dar um tchau, terra, é muito fácil, amado. E quando nós estamos lá fora que não tem ninguém vendo, qual tem sido o nosso testemunho de vida, mano? O que nós temos proferido, o que tem saído da nossa língua? O nosso testemunho de vida é uma forma de avivamento, mano, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E Paulo vai falar lá em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Olha como é que Paulo começa o texto: eu rogo-vos, irmãos, eu suplico vocês, pela misericórdia de Deus, que vocês, que eu, que nós venhamos a apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus apresentou o corpo dele como um sacrifício vivo. Morreu na cruz por mim e por você. Foi santo até a morte, e morte de cruz. Permanece santo até hoje. Só que eu e você, amado, não vamos conseguir chegar a esse nível de santidade. Mas é um processo na minha e na sua vida. E Jesus sabe disso. Jesus me conhece, te conhece, amado. Ele sabe, porque a própria palavra vai dizer que aquele que diz que não tem pecado faz da palavra de Deus mentira.
Então Ele sabe até onde eu e você podemos chegar, mano. Até onde eu e você somos santos, porque Ele sonda o nosso coração. Só que Ele não quer que eu e você venhamos a desistir, porque a santidade é todos os dias, até eu e você morrermos, amado. Ou até Ele vir buscar a igreja na coletividade, porque os dias estão próximos, amado. E o povo não está acreditando. Jesus vai voltar, o povo não está nem mais aí, mano. Mas a gente sabe disso. Não sei quanto tempo, amado, se é 10, 20, 30 anos, 40, 50, eu não sei, porque o nosso tempo é limitado, é o Cronos. O do Deus Todo-Poderoso é o Kairos, amado. Nós não temos com certeza como afirmar, mas que está mais próximo a cada dia, está, mano. Porque as guerras, os rumores de guerra estão aí. Os fenômenos, as aparições no céu já estão aí, mano. E como nós nos permanecermos vivos no mundo que nós estamos vivendo hoje, se nós não formos verdadeiramente convertidos ao Senhor, se nós verdadeiramente não buscarmos todos os dias uma vida de santidade, se nós não testemunharmos o Evangelho de Cristo, se nós não formos testemunha vida, eu quero começar a finalizar, por causa do tempo. Mas Paulo vai dizer assim, ó: esse é o culto racional. Quando você se desvazia do seu eu, do seu achismo, do seu ego, da sua prepotência, você consegue ser avivado pela palavra de Deus. Porque, amado, aqui não, mas você vê em muitas igrejas aí, pessoas que se dizem ser irmãos em Cristo, humilhando o irmão, porque tem um cargo elevado dele. A gente vê muito isso. Pessoas que, sabe, não deixaram o velho eu para trás, soberbas, avarentas, mentirosas, mas está pregando a palavra, está no altar. Mas Deus está vendo, mano. Não se preocupa com isso, não. Olha para Cristo, que é o seu alvo. Sabe? Cada um de nós vamos pagar pelos nossos erros. Cada um de nós vamos pagar pelos nossos pecados. Porque naquele grande dia, mano, se você entrar pela porta, louvado seja Deus. Mas se você também não entrar, você vai se apresentar diante do tribunal do mesmo jeito. Precisamos buscar todos os dias uma vida de avivamento, porque só há uma maneira, mano, de nós sermos avivados, que é uma grande diferença de ser cheio do Espírito, porque Deus já derramou sobre nós o Espírito, já fomos cheios de poder, mas cabe a nós dar continuidade ao Espírito Santo na minha e na sua vida. Porque se você voltar a ter as velhas práticas, o Espírito Santo não vai continuar habitando em você. A Bíblia é bem clara: não apagueis o Espírito. Porque a gente vê muita gente se desviando, porque a gente vê muita gente que era pastor, que era diácono, que era obreiro, hoje está vivendo uma vida totalmente contrária fora. Se nós pegarmos só as pessoas que a gente conhece e você parar, verdade, fulano, beltrano, ciclano, estão tudo aí tendo uma vida, voltar a se misturar com os porcos, porque permitiram o Espírito se esfriar. Que nessa noite o Espírito Santo que habita em você possa avivar o teu coração. Queria que você se colocasse de pé. Através da conversão de vidas, através da santificação da igreja, através da evangelização
as pessoas que estão lá fora perdidas. E através do seu testemunho de vida, todos os dias, o Senhor vai te avivar, para que você seja uma bomba lá fora. Sabe, Paulo vai falar aos Romanos capítulo 11, versículo 36. Se puder ministrar esse louvor, eu vou te agradecer. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A sua vida pertence a ele. Você é dele. E tudo é dele. Tudo vai voltar para ele. Então para de olhar para o homem, querido. Só Deus pode me avivar e te avivar. Não tem denominação, amado. Grave bem isso no teu coração. Não é Projeto Vida Nova, não é Assembleia de Deus, não é Batista, não é Universal, não é denominação, não é nome, não é o homem, é Jesus que vai me avivar e te avisar, te avivar. Sabe? Que nessa noite você venha entender isso, que você tem que se converter, que você tem que ter uma vida de santidade, que você tem que ter um testemunho de vida. Amém?